Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês, muito bom dia, graça e paz a todos, que o Espírito Santo os alimente, que o Espírito Santo os sustente e que nós possamos ter esse nosso culto, esse nosso encontro, que seja o melhor momento da nossa vida. Eu venho sentar aqui, conversar com você um pouquinho sobre as coisas de Deus, e hoje você tem, como eu diria, a oportunidade de sentar aí e ter o pastor falando com você, porque o culto online aqui eu faço para você, eu não falo para todo mundo, eu estou falando com você que está me assistindo. Estou aqui hoje gravando no escritório, que no fundo aqui está a minha estante, minha relíquia, né, com meus livros e minhas canecas ali do lado, que eu ganho do pessoal. E muito bem, eu tenho também aqui a taça com um pedido de oração, que eu tenho orado por todos vocês, tá? Inclusive, cada dia que passa eu coloco nomes aqui dentro, vão acrescentando, vão chegando os nomes para os pedidos de oração, e eu vou acrescentando aqui na taça e acrescentando óleo para abençoar todos. Se você não fez, manda o seu pedido. Como é que eu mando, pastor José Maria? Pelo WhatsApp, né? Manda pelo WhatsApp os nomes, que aí nós vamos colocando na oração. Bom, sem muita demora, porque o tempo aqui é curto, aí eu não costumo dividir o tempo, eu costumo ir direto na mensagem, porque senão fica a mensagem, já é reduzida, né? Fica mais reduzida ainda. Bom, vamos recapitular um pouquinho do que nós falamos na semana passada, vamos? O que nós falamos na semana passada? Pastor José Maria, só se eu assistir de novo o vídeo, não lembro não. Domingo passado eu preguei sobre Jeremias, capítulo 23, o desabafo de Deus, por causa da maneira como muitos pastores têm tratado o povo de Deus. Então aqui eu tenho o desabafo de Deus, eu chamo. Deus fazendo um desabafo, dizendo assim: ai dos pastores que destroem e dissipam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor contra os pastores que apacentam o povo. Vós espessastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes. Mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações. E como nós temos visto hoje em dia pessoas fazer com que as ovelhas sejam dispersas e afugentadas. Essa é a preocupação do meu coração com as ovelhas, não afugentá-las, precisamos cuidá-las. E o que é que nós podemos fazer com a palavra de Deus? Vamos ver comigo que nós vamos entender. No capítulo 25 ou 29, aqui, ele vai dizer que muitos pastores acabam usando o nome dele como se ele estivesse mandando falar as coisas. E ele está dizendo, mas eu não mandei falar. Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 28, não é a minha palavra como trigo. Então a minha palavra também é como fogo, e a minha palavra é como um martelo que esmiuça a penha. Aqui ele compara a palavra dele a três coisas: o trigo que alimenta, o martelo que quebra e o fogo que queima e purifica. Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras. Olha que coisa séria. Que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirma. Ele disse, ainda diz, Deus falou, Deus está dizendo, mas como é que Deus está dizendo? Se você
não está apegado aqui, porque Deus fala de acordo com a Bíblia. Eu preciso abrir a Bíblia para entender. Não é eu ler um versículo, fechar a Bíblia e começar a falar coisas. Não, eu preciso explicar o que está escrito aqui. Nós chamamos isso de mensagem expositiva. Eu preciso pregar o que está escrito na palavra de Deus. Eu tenho mandamento. Eu não estou aqui com a mente, agora eu li um versículo da Bíblia e agora eu vou falar o que eu quiser. Não posso. Eu posso até fazer uma mensagem, a gente chama de um sermão, que é uma mensagem temática. Eu posso usar um texto e falar, gente, hoje nós vamos falar sobre... hoje eu quero dar uma palestra, uma palavra sobre violência doméstica. Então eu vou dar uma palavra sobre isso. Vamos ler aqui um texto, ler o texto da Bíblia, mas eu não posso dizer, falando sobre violência doméstica, dizendo, olha, assim diz o Senhor Deus está falando isso. Não, eu vou aconselhar, eu vou orientar, eu vou instruir, eu vou corrigir quando eu uso o sermão temático. Quando eu uso a mensagem expositiva, quem está corrigindo, quem fala, quem direciona, é a própria palavra de Deus. Então, muito cuidado com isso, porque existem pessoas que vêm até você e dizem, olha, Deus está me falando para te dizer. Deus me disse e eu estou dando um recado. E alguns até ameaçam, eu posso falar na igreja, eu vou falar. Aí as pessoas todas emocionadas, fala, olha, Deus mandou falar. Está escrito aqui, ó. Eles falam o que eles imaginam e ainda dizem assim, Deus falou, Deus mandou falar, Deus disse. E aí, meu amigo, muitas pessoas acabam afundando na fé. Eis que, versículo 32, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos. Pessoas que falam, eu sonhei, Deus me mostrou, Deus me revelou. Eu fui no inferno, eu fui no céu, eu tive uma visão. E aí a Bíblia fala que aqueles que profetizam mentiras e leviandades e fazem errar o povo dele, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem. E também proveito nenhum trouxeram a este povo. Qual que é o proveito da revelação? Alguém chega e diz assim, eis que Deus está me revelando. Um dia uma senhora chegou para mim e disse assim, pastor, eu fui numa igreja e Deus me revelou, uma profeta ou uma profetisa, revelou que foi feito um trabalho de macumba contra mim. Eu perguntei, e ela fez o quê? Não, ela só revelou. Eu falei, mas ela não orou por você? Eu falei, não. Ela não desfez a macumba? Não. Ué, então que proveito teve? Que proveito teve? Aí ela disse, não, quero que o senhor ore por mim. Não, vou orar por você, mas então esquece o que ela falou. Porque se Deus mandou ela dizer, teria que ter tido algum proveito. Qual proveito? Criar confusão? Eu já vi profeta falar, mandar a mulher separar do marido, mandar o marido largar a esposa, mandar os filhos saírem de casa. Já vi profeta falar com os pais para expulsar os filhos de casa. Que isso? Que proveito tem essas coisas? Vamos sair disso, gente. Aí hoje eu quero falar o seguinte, o que Pedro então, pastor, mandou pregar? O que Pedro pregava então? Vamos saber. O que era pregado na igreja do Novo Testamento? Atos, capítulo de número 6, versículo de número 1 até o versículo de número 5, ok? Então, por favor, pega aí. O que Pedro pregava? Qual que era a visão de Pedro? Qual que era o objetivo de Pedro na igreja primitiva? Quais eram as mensagens que Pedro pregava? Pedro falava exclusivamente da palavra ou contava história? Ou faziam coisas para entreter as pessoas? Ora, Atos capítulo 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos belenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Então, a igreja cresce
tem que se organizar para continuar servindo. Isso é verdade. A igreja cresce, tem que organizar. No começo, a organização pode até ser fraca, mas cresceu, tem que ir se organizando para continuar servindo e ninguém ficar sem ser atendido. Verso 2: Então os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Nós não podemos abandonar a palavra de Deus para servir as mesas. Você já viu o pastor abandonar o pastoreio para fazer outras coisas? Oh, misericórdia! Já vi pastores que abandonam o pastoreio para fazer outras coisas, para servir as mesas. Será que eles estão abandonando? Ou será que eles não foram chamados por Deus? Porque quando você é chamado por Deus e você tem temor e amor àquilo que você faz, você não consegue deixar. Você não consegue deixar. Sabe? Você não consegue deixar. Eu lembro que muitos anos atrás teve um moço aqui em Cuiabá, falou comigo assim, falou: pastor, por que o senhor não se candidata? Eu falei: não, mas eu tenho meus compromissos com o Evangelho, eu sou pastor. Também quando eu fazia faculdade, talvez pela influência e várias pessoas atendíamos, faculdade de Direito. Eu lembro que uma vez eu fui no Tijucal fazer com os alunos, os colegas, para fazer um atendimento lá. E quando eu cheguei na faculdade única aqui, o diretor veio falar comigo e falou: rapaz, eu fiquei sabendo que lá no Tijucal o pessoal fez fila para falar contigo. Eu falei: fiquei até sem graça, né? E aí um professor me disse o seguinte: José Maria, está acabando a faculdade, vamos montar uma sociedade. Você não precisa trabalhar, eu só quero que você entre na sociedade comigo. Você vai ter lá a sua mesa, seu escritório. Você nem precisa ir lá. Só quero que você esteja comigo nessa sociedade. Vamos montar. Um professor me chamou. Eu disse: ô professor, eu já estava naquele tempo já pensando que eu iria embora para a África, né? Falei: ô professor, agradeço. E ele ainda falou: olha, tá aí a proposta. Você pensa. Quando eu estava indo para a África, eu encontrei no aeroporto e disse assim: ô, estou indo embora. Ele falou: você é doido, você é louco, você é maluco. Ó, mas está de pé a proposta, se você quiser. Mas eu não posso deixar as mesas, ou seja, eu não posso deixar a palavra para servir as mesas. Eu preciso que pessoas façam isso. E eu preciso permanecer servindo a palavra de Deus às pessoas. Eu preciso me alimentando e alimentando as pessoas com a palavra de Deus. E então disse Pedro: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, os quais encarregaremos sobre esses negócios, de servir, de fazer, de trabalhar, de cuidar de outras partes. Aí ele diz no verso 4: quanto a nós apóstolos, nós consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Nós vamos continuar só nos consagrando na oração e no ministério da palavra. É essa palavra aqui, ó, que nós temos que estudar, que nós temos que pregar. E aí, pastor Zé Maria, eu falo da palavra assim, meu compromisso é com a palavra. Eu não posso misturar as coisas, né? Olha um outro texto aqui, diz o apóstolo Pedro, no capítulo 2 de Atos, que é a história do começo da igreja, Atos capítulo 2, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir, e nas orações, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. De todos que creem,
eles estavam juntos, tá? Eles estavam sempre juntos. Então, o Senhor Jesus quer que nós examinemos as Escrituras, que nós nos aprofundemos nas Escrituras para conhecer a Deus, para conhecer a sua palavra, para amar o Senhor, sabe? Nos apaixonar por essa palavra. E eu preciso que você tenha esse compromisso forte com a palavra de Deus. E o versículo 5 diz: o parecer agradou a toda a comunidade dos apóstolos, fala, não, verdade. E aí escolheram Estevão e mais outros lá para poder ajudar a servir as mesas. E diz o texto, versículo 7 agora: crescia a palavra de Deus. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número dos discípulos também, e muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Essa parte aqui eu quero frisar com você. Crescia a palavra de Deus. As pessoas entendiam mais a palavra de Deus. É muito triste que hoje nós temos muitos cristãos que eles fazem um barulho, mas quando se volta para a palavra de Deus, a palavra de Deus não está crescendo dentro deles. Eles não conhecem muito o que está escrito. Eles não sabem muito o que está escrito. Por dois motivos. Talvez o pastor deles não ensina, ou talvez eles não querem aprender. Não sei se é a culpa sua ou culpa de quem ensina. Mas aqui diz o texto que crescia a palavra de Deus. A palavra tem que crescer em nós. Nós temos que aprender mais. Nós temos que entender mais. Cada dia que passa, eu preciso conhecer mais a Deus, conhecer mais a sua palavra. E é isso que vai garantir a minha salvação eterna. Minha amiga e meu amigo, a palavra de Deus precisa crescer em nossas vidas. Eu não quero que você conheça o pastor José Maria. Eu quero que você conheça a palavra de Deus que o pastor José Maria prega. Quero que você conheça a palavra de Deus que o pastor José Maria ministra. Eu quero que você conheça o pastor José Maria, aquele grande homem de Deus que já viajou para outros países. Não, isso aí, é isso que eu quero que você conheça, não. Eu quero que você conheça a palavra de Deus que eu prego, a mensagem que eu prego. Quando eu pregar, eu quero que você do outro lado diga: eu entendi e eu recebi essa palavra. Vamos orar? A exemplo de vocês, eu tenho um cálice e tenho um pão. E nós vamos agora falar com Deus. Vamos pedir ao Senhor para consagrar nossas vidas. Meus amigos, que a palavra de Deus cresça em você. Que você conheça a palavra de Deus através de nós. E não nos conheça através da palavra. Porque tem muitos casos que você conhece as pessoas por causa da palavra. Eles usam a palavra de Deus para promover-se. Alguns até se tornam grandes em cima da palavra de Deus. Não, ao contrário. É o contrário. Eu quero que você conheça a palavra de Deus através de nós. Oremos. Primeiramente, Pai, te dou graças. Ó Criador dos céus, da terra e desse imenso universo. Obrigado por este pão, obrigado por este cálice. As pessoas que irão participar conosco agora, elas estarão bebendo, comendo deste pão e bebendo do cálice, dizendo: eu tenho verdadeiramente a comunhão com Deus Todo-Poderoso. Ó Santíssimo Deus, glorioso e amado Pai Celestial. Ledo samba carachunderaclaias. Rebochanderei alastoma di condolo chamboro nelabas delicotidababassuri. Oh, abençoa, meu Deus, este pão, abençoa esse cálice, que essa pessoa vai comer para receber a mais perfeita comunhão contigo, meu Deus.
Remosiricai, Shelom de Canto Turumacereminaias. Pode agora, em nome de Jesus, diga comigo assim, segurando o pão. Diga: Senhor Jesus. Fala comigo, fala. Diga, segurando o pão, diga: Senhor Jesus, este pão representa a força do Senhor para a minha vida física, emocional e espiritual. Comendo deste pão, eu participo da sua vida e da sua devoção. A devoção que eu tenho ao nome do Senhor, que é o nome sobre todos os nomes. Obrigado, Jesus, por ter dado a vida para morrer em meu lugar. Obrigado. Pode agora comer deste pão. Glória a Deus. Podem comer. Levante o cálice agora e diga: meu Pai, participando deste cálice, eu participo da vida de Deus enquanto aqui na terra. Diga comigo: Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados, purifica a minha vida, lava-me, santifica-me, em nome de Jesus. Recebendo esse cálice, eu peço vida em minha vida espiritual, em nome de Jesus. Amém. Pode beber do cálice. Graças a Deus. Aleluias. Oh, glória a Deus. Aleluias. Aí onde você está, diga aleluias. Diga obrigado, Deus. Aleluias. Oh, Espírito Santo, obrigado porque pela internet nós chegamos a lugares distantes, onde essa pessoa de repente ela não teria outra oportunidade de participar da ceia, mas agora conosco ela está participando, Pai. Aleluias. Oratores inderala. Roconala shuri bacanta lama setere dolomaturi. Aleluia. Lamaneri olosiri biclamana laturi andera la shere andarararara. Lo fantequino lo standere canta la maturi andere cantola delle messare badanturi cantararara. Rocototo shalamanuri ande comana shere cantando de shalamanai turi ande cacatutututu. Oh, obrigado, Jesus. Abraça essa pessoa. Abraça ela, Jesus, aonde ela estiver. Seja cheia do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Aleluias. Aleluia. Seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Seja cheio do Espírito Santo de Deus aí aonde você está. Seja cheia do Espírito Santo. Oh, fale línguas estranhas. Landoshura, alabaclaia, oticando. Aleluias. Oh, ricanto chuchu, xaladeira, neturiadere. Aleluias, 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 aleluia. Oh, meu Pai, aleluias. Shalova na halaturi canta, shalova na halabasiri, aleluias. Espírito Santo, abraça todo mundo, meu Pai. Sim, Pai, abraça todo mundo, aonde essa pessoa estiver orando comigo, abraça ela, mantenha ela, Senhor, firme, protegida e guardada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o meu pedido para a honra e para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Oh, minha irmã. Oh, Jesus. Aleluias, que o Senhor te fortaleça, viu? Esse abraço de Deus, receba aí, abraço do próprio Deus, abraça assim seu corpo,
Aperta, receba o abraço do próprio Espírito Santo aí, te abraçando, te guardando, te protegendo. Eu vejo você no nosso próximo culto, quarta-feira, tá bom? Que o Senhor sempre seja essa luz para você. Só tenho a agradecer a Deus e louvado seja Deus. Ótimo domingo a todos. Vou ter que terminar. Fiquem todos na paz. Deus abençoe. Em nome de Jesus.